Amém? Lucas 8, nós vamos ler o 1, 2 e o 3. Aconteceu que depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, de maneira especial, de maneira sobrenatural, que nós possamos, ó Pai, nesta manhã, sairmos daqui cheios, ainda mais cheios da tua presença, renovados através da tua palavra. Senhor, que eu diminua e que tu cresças, e que a minha boca seja a tua boca aqui nessa manhã, no santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a gente tem dado sequência aqui a série, né, Encontros com Jesus, e nós já falamos aqui do encontro com Jesus com o jovem rico, com Nicodemos, o encontro de Jesus com Pedro, com aquele homem possesso lá em Gadara. E hoje eu queria falar a respeito do encontro com Jesus com uma mulher. Essa mulher que é tão polemizada na Bíblia, né? Alguns vão para uma direção, outros vão para outra. Muitos confundem a Maria Madalena com as outras Marias. Mas eu queria falar especificamente a respeito desta mulher, Maria Madalena. E eu comecei como Lucas aqui, irmãos. Nós vivemos um mundo hoje, uma tendência, um feminismo tão exacerbado, aquele feminismo tóxico, né, que separa, que a mulher, quer colocar a mulher como inimiga do homem, um feminismo deturpado, e fala-se tanto em empoderamento das mulheres, os direitos da mulher, e isso é muito importante. E a gente vê aqui, irmãos, o evangelho de Lucas, ele é conhecido como o evangelho das mulheres. E aqui nesse texto que eu acabei de ler para vocês, a gente vê o quanto Jesus valorizava as mulheres, o quanto Jesus contava com as mulheres. Estas mulheres, inclusive Maria Madalena, está dizendo o texto aqui que eram as mulheres que ajudavam a sustentar o ministério de Jesus. Além delas seguirem a Jesus, além delas acompanharem a Jesus, além delas ajudarem a Jesus no cuidado com o povo, no cuidado com os pobres, elas ainda sustentavam com os seus recursos. Eram mulheres bem-sucedidas que investiam, colocavam a mão no bolso para investir no ministério de Jesus. Diz aqui que havia a mulher Joana, mulher de Cusa. Esse homem, Cusa, era o procurador de Herodes. Herodes era o mais poderoso da época, ele cuidava de 4 regiões. E este homem, ele era procurador de Herodes. E diz o texto aqui que Joana, a sua esposa, além de acompanhar, além de seguir Jesus, ela ainda também investia no ministério de Jesus. Para a gente entender um pouco aqui o contexto. E sabe, irmãos, mostra para mim e para você o quanto Jesus já nessa época valorizava e reconhecia o valor das mulheres. Num tempo, numa época, numa cultura de que a mulher, a função principal da mulher era procriar. E Jesus vem quebrando todos os paradigmas, quebrando toda aquela tradição cultural. E ele, além de deixar que essas mulheres o seguissem, permite que essas mulheres participem do seu ministério. Ele está quebrando aqui mais uma vez um paradigma, está quebrando aqui uma cultura. Porque olha, veja bem, irmãos, mestre nenhum dessa época permitia que qualquer discípulo ou qualquer aluno seu, não sendo homem, pudesse segui-lo. E Jesus, ele não só permite, ele como mestre, ele não só permite que essas mulheres o sigam, mas também permite que elas participem, sejam cooperadoras, sejam sustentadoras, alicerce do seu ministério. Então a primeira lição que a gente aprende aqui é isso: Jesus veio para quebrar cultura, para quebrar tradições, para mostrar para mim e para você como se deve fazer, como se deve agir em determinadas situações.
E aí eu queria começar com você aqui, irmãos, lembrando que o texto diz que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aqui é citado Maria Madalena, citado Joana e Susana. 3 mulheres são citadas aqui. E aqui diz o texto, nós sabemos que Maria Madalena foram expelidos dela 7 demônios. Mas aqui o texto diz que algumas, além de serem curadas de espíritos malignos, também foram curadas de enfermidades. E deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos. A gratidão e a servidão dessas mulheres foram geradas. Foi gerada, a gratidão e a servidão dessa mulher foi gerada pela libertação e a cura que elas receberam. Essas mulheres, a partir do momento que elas são libertas da possessão demoníaca, a partir do momento que elas foram curadas das suas enfermidades, elas começam uma devoção a Jesus, elas começam a seguir a Jesus, elas começam a acompanhar a Jesus, e não só isso, elas começam a participar do seu ministério, elas começam a sustentar o seu ministério, porque elas experimentaram algo extraordinário. E sabe, irmãos, Maria nutria um amor especial por Jesus. Maria nutria um amor, algo extraordinário por Jesus, porque Jesus havia feito algo extraordinário na vida dela. Existem alguns filmes aí seculares, alguns homens de mente poluídas, fazendo blasfêmia a respeito do relacionamento de Jesus com Maria Madalena. Alguns até que insinuam que esse relacionamento era um relacionamento, um amor de homem e mulher. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. O que Maria sentia por Jesus era um amor de ovelha pelo pastor. Era um amor de serva pelo seu Senhor. Ela tinha uma vida possessa de demônios. E a partir do momento que ela se encontra com Jesus, ela tem uma vida de liberdade. Ela tem uma vida de livre de toda essa possessão demoníaca. Então por isso que ela tinha essa devoção, essa dedicação. Ela era escrava e agora vive com liberdade. Ela está livre espiritualmente, ela está livre humanamente e começa a participar. Ela olha para a sua vida e vê: eu não tinha paz, mas agora eu tenho paz. Eu não tinha liberdade, mas agora eu tenho liberdade. Eu não podia conduzir a minha vida, mas agora eu posso conduzir a minha vida. E a partir desse momento, essa serva, por amor ao seu Senhor, ela começa a segui-lo, participar do seu ministério, ajudava Jesus a cuidar dos pobres, ajudava Jesus a alimentar os pobres, ajudava Jesus no seu ministério, ela e essas outras mulheres. Sabe por quê, irmãos? Porque a libertação gera em nós gratidão e servidão. Nós somos servos de Cristo, por quê? Porque um dia Ele nos tirou da lei da condenação, Ele nos livrou do pecado, Ele nos livrou de um caminho de morte e nos garantiu que um dia nós teríamos vida eterna e estaremos junto com Ele. Por isso que nós temos este prazer de servir a Jesus, de estar com Jesus, de todo domingo nos reunirmos para ouvir a respeito desse Jesus. E o que essas mulheres experimentaram foi a mesma coisa que nós experimentamos hoje. E por isso que elas tinham essa dedicação no ministério do Senhor. Eu queria que você fosse lá para Lucas, passe algumas páginas aí, vai lá para Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Quando eu reconheço que Jesus é Senhor da minha vida, tudo passa a ser secundário. Tudo passa a ser secundário. Eu entendo: Senhor, tudo é teu, meu tempo é teu, meu talento é teu, minha família é tua, minha casa é tua, o meu dinheiro é seu. Eu começo a compreender isso quando eu tenho verdadeiramente um encontro com Jesus. E Maria entendeu isso. Olha que coisa interessante. Lucas capítulo 24, nós vamos ler o versículo 1 e o 2. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, estava escuro ainda, estava de noite, era alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Entenda, irmãos, Jesus é preso na quinta-feira. Na sexta-feira, ele é crucificado.
ele é crucificado e morto, ele é levado ao túmulo, e no sábado não era o Shabá, o sábado era o dia sagrado, não se podia fazer nada. Eu fico imaginando, eu já preguei isso aqui há um tempo atrás, eu fico imaginando a inquietação de Maria e essas mulheres preocupadas. Nós precisamos preparar o corpo de Jesus, nós precisamos cuidar do sepultamento de Jesus, nós precisamos ir até lá. Só que no sábado não se podia fazer nada. Aí diz o texto aqui que no primeiro dia da semana, que é o domingo pela madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas. Ou seja, nesse tempo, elas correram de preparar tudo. Imagina que estava tudo fechado, comércio fechado, não se tinha, mas elas providenciaram tudo, para preparar o corpo de Jesus. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Dedicação. Aquilo que eu falo sempre aqui, Maria, a partir do momento que foi liberta, a partir do momento que teve um encontro com Jesus, a partir do momento que teve uma experiência com Jesus, para ela, nada mais pertencia a ela. Tudo é dele, o meu tempo é dele, os meus recursos são deles, a minha vida pertence a ele. E logo pela madrugada, estava à noite ainda, elas levantaram e foram até o túmulo, depois de terem providenciado tudo. Isso aqui, irmãos, tem um texto que diz, né, ainda escuro, lá em João diz ainda escuro. Isso é emblemático para mim e para você. Sabe por quê? Tem muita gente que não vem no culto, porque acha cedo demais. Tem muita gente que não veio no culto aqui, porque foi dormir tarde. Tem muita gente que fala assim, poxa pastor, na igreja tal, lá o culto é 10 horas, por que você não põe o culto 10 horas? Sabe, irmãos, quando eu tenho uma experiência com o Senhor, quando eu tenho uma experiência verdadeira e sobrenatural com o Senhor, nada é empecilho, eu tenho desejo de estar na casa do Senhor, eu tenho desejo de estar nas orações, eu tenho desejo de participar das coisas do Senhor, nada é pesado. Diz o texto aqui que essas mulheres, logo pela madrugada do domingo, elas foram até o túmulo para cuidar de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque para elas tudo era secundário. Tudo passou a ser secundário. Como é o texto que eu li algumas semanas atrás para vocês, lá em Mateus no capítulo 43. O que é esse encontro com Jesus? O que é essa experiência com Jesus? Como diz lá em Mateus 3, versículo 13, versículo 43 e 44. É como aquele homem que sai para uma terra estranha e ele encontra um grande tesouro. Ele encontrou esse grande tesouro, ele guarda, esconde, ele volta, se desfaz de tudo que ele tinha anteriormente e ele diz, eu achei o significado para a minha vida, esse tesouro agora vai fazer parte da minha vida. Ou seja, tudo aquilo que pertencia à minha vida, eu não quero mais saber, a minha vida agora é a partir daqui. Tudo passou a ser secundário. Aí no versículo 45 é a mesma coisa, no versículo 44, e no 45 é a mesma coisa. É como aquele caçador, aquele negociador de pérolas. Ele encontra uma grande pérola, ele se desfaz de todas as outras e ele diz, agora essa grande pérola vai fazer sentido na minha vida. Eu não quero mais saber das outras, somente essa pérola me interessa. Essa é a maior, eu acredito que é a maior explicação, é a melhor metáfora para a gente entender o que é ter um encontro com Jesus, o que é ser transformado por Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, se você não teve essa experiência ainda, ou se você tem dificuldade para lidar com as coisas de Deus, você precisa reavaliar a sua experiência com Deus. Eu sempre digo aqui, tem pessoas que têm uma conversão imediata, pum! O negócio é instantâneo. E existem pessoas que têm uma transformação, uma experiência gradativa ao longo do tempo. Mas precisa ter. Eu não posso ser um crente, eu não posso ter tido um encontro com Jesus e continuar com as mesmas práticas, com os mesmos costumes, tendo o mesmo tipo de comportamento. Não. Quando eu me encontro com Jesus, quando eu tenho uma experiência com Jesus, a minha vida, ela precisa ser transformada. Ela precisa ser transformada. E Maria entendeu isso. Ela se dedica ao reino, ela se dedica ao ministério, ela se dedica às coisas do Senhor. Sabe, irmãos, nós não sabemos se ela era rica, como a mulher de Cusa, não sabemos. Mas diz o texto que ela dedicava o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro, as suas finanças, no ministério de Jesus. Ela dedicava. Não sabemos se ela tinha muito dinheiro, mas ela dedicava. Ela sustentava o ministério de Jesus.
Versículo 2, lá daquele texto que nós lemos, diz que a pedra havia sido removida. O que acontece aqui, irmãos? Vocês sabem que Jesus, logo após a morte de Jesus na cruz, o corpo de Jesus é cedido a Arimateia. Arimateia era um homem rico, era um homem de posses. E ele pede o corpo de Jesus para o Império Romano. O Império Romano lhe cede o corpo de Jesus. E esse tipo de sepultamento, o qual foi feito o sepultamento de Jesus, era um sepultamento, somente os ricos tinham esse privilégio. O que eles faziam? Eles faziam uma cavidade numa pedra, colocavam o corpo ali dentro e depois colocavam uma outra pedra para tampar aquela cavidade. Mas esse tipo era um trabalho difícil, era um trabalho custoso. Então só as pessoas bem-sucedidas tinham condição de ter um tipo de sepultamento assim. E Arimateia, como era um homem rico, Arimateia cedeu esse espaço, cedeu esse túmulo que pertencia à sua família para Jesus. E olha que coisa interessante, irmãos. Alguns dizem, alguns historiadores dizem que José de Arimateia era o discípulo secreto. E discípulo secreto por quê? Porque ele tinha medo de ser preso, ele tinha medo de ser perseguido, mas era um homem que amava a Jesus. E diz o texto que Maria e aquelas mulheres foram lá e viram a pedra removida. E o que isso quer dizer, irmãos? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus não estava mais lá. E aqui nós aprendemos uma lição mesmo numa falha, uma lição com Maria Madalena. Queria que você fosse lá para João, no capítulo 20. João, capítulo 20. João, capítulo 20. O sábado, Maria, aquelas mulheres não podiam fazer nada, era o Shabá. Ainda estava escuro. Mas Maria sabia que ela podia fazer o melhor para Jesus. João capítulo 20, nós vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 11, diz assim: no primeiro dia da semana, que é o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra não estava mais lá. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo. Aqui o outro discípulo é João falando de si mesmo, na terceira pessoa. Com outro discípulo, a quem Jesus amava. Ele está dizendo aqui que Jesus o amava, ele está falando dele mesmo, né? E disse-lhes: tiraram a pedra do sepulcro do Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. Versículo 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e olhou para dentro do túmulo. Irmãos, a gente precisa aprender uma coisa aqui. Maria havia sido, junto com aquelas mulheres, havia sido liberta de demônios, havia experimentado cura da sua alma, cura física. Aquelas mulheres haviam experimentado algo extraordinário a respeito de Jesus. Só que olha que coisa louca, irmãos, Jesus passou 3 anos e meio com os discípulos, com a multidão e com essas mulheres, dizendo: olha, eu serei crucificado, eu perderei a minha vida, eu serei preso, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Ele passou 3 anos e meio dizendo isso, profetizando isso e dizendo que as coisas iriam acontecer. E eles chegam lá pela manhã no túmulo, está de madrugada, está escuro ainda. Eles e elas veem a pedra removida e vê que Jesus não está mais lá. O que deveria acontecer, irmãos? O primeiro sentimento que deveria haver no coração
daquelas mulheres, daqueles homens era: Jesus cumpriu aquilo que havia dito, realmente ele ressuscitou, realmente ele está vivo, realmente ele cumpriu o que ele disse para nós durante esse tempo todo. Mas qual o sentimento que veio ao coração de Maria? Veio um sentimento de incredulidade, aquele sentimento de dependência, porque ela olha e diz: Senhor, onde o Senhor está? O Senhor está morto, o Senhor não está mais aqui. O que aconteceu? Roubaram o corpo de Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, o que deve ter passado na cabeça dela, o que devia estar passando na cabeça dela. Eu acho que ela deve ter pensado: será que os demônios vão voltar? Será que eu vou voltar para a escravidão? Será que eu vou voltar a ter uma vida de miséria, uma vida de servidão aos demônios? O que será da minha vida? Então eu aprendo aqui, irmãos, que a incredulidade de Maria foi uma incredulidade por falta de contato. Ela sentia e era devocional a um Jesus que ela podia ver, que ela podia ter contato, que ela podia estar todos os dias, que ela podia servir todos os dias. A partir do momento que a figura física de Jesus não está mais, vem a incredulidade. E é nisso aqui que eu queria tratar com você. Sabe, irmãos, eu e você precisamos todos os dias exercitar a nossa fé. Você precisa todos os dias exercitar a sua fé. Porque muitas vezes aquilo que você espera não vai acontecer. Muitas vezes aquilo que você acha que é injusto pode acontecer. E aí você vai pensar: será que Jesus não está vendo? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo essa situação? E aí nós nos tornamos como Maria nesse momento. Nós só cremos naquele Jesus de contato, aquele Jesus que faz, aquele Jesus que opera, aquele Jesus que atende o meu pedido. E deixa eu falar, na maioria das vezes, o seu desejo não é convergente com o desejo de Deus. O seu desejo, a sua vontade não converge com a vontade do Senhor. E muitas vezes, na maioria das vezes, aquilo que você quer, Deus não vai te conceder. Sabe por quê? Porque se Ele te conceder, Ele te mata. E é isso que eu e você precisamos ter a compreensão. Maria vai até o túmulo e ela começa a chorar: cadê Jesus? Onde está Jesus? Eu vim aqui. Ela está lá com as especiarias, ela está lá para preparar o corpo de Jesus, porque na cabeça dela, no entendimento dela, Jesus havia sido morto, mas ele disse que não estaria lá. Ele disse que ressuscitaria e que ao terceiro dia ele seria ressuscitado. Mas eles não creram nisso, porque eles acreditavam naquele Jesus que eles podiam ver, naquele Jesus de contato. Então isso mostra para mim e para você, irmãos, que eu e você, nós precisamos exercitar a nossa fé. Maria era muito dependente de Jesus. Por quê? Porque Jesus havia libertado, Jesus havia expelido sobre a vida dela 7 demônios. E eu fico imaginando, irmãos, uma pessoa que vive guiada e possessa de 7 demônios. E aqui a Bíblia, que a gente leu lá em Lucas, faz questão de mostrar para mim e para você que existiam pessoas pobres, mulheres ricas, mulheres da alta sociedade que passavam por lutas. Porque deixa eu falar um negócio: o demônio, ele não quer saber se é rico, se é pobre, não. Ele não quer saber se tem curso superior ou se é analfabeto. Ele não quer saber se tem muito ou se tem... Não. Onde ele encontra a casa vazia, onde ele encontra oportunidade, é ali que ele entra. Então, e essas mulheres foram libertas, foram curadas. Entretanto, quando elas percebem que Jesus não está mais ali, vem a tristeza no coração. Mas olha que coisa interessante, continua nesse capítulo 20, vamos ler do 12 ao 16. E viu 2 anjos, ela está chorando na porta do túmulo. E viu 2 anjos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Olha o que o anjo pergunta para ela, fala: mulher, o que você está chorando? O que é essa inquietação sua? E ela diz: olha, porque levaram o meu Senhor, levaram e eu não sei onde está o corpo dele. Ela estava procurando Jesus morto. Eu não sei onde colocaram o corpo do meu Senhor. Eu não sei onde foi colocado o corpo do meu mestre. E ela está desesperada por isso. Além do sentimento de perda, ela está triste porque o corpo dele havia sido extraviado.
Aí versículo 13. Versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus estava lá, irmãos, vivo, mas ela não reconheceu. Muitas vezes estamos assim, irmãos. Jesus agindo na nossa vida, Jesus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso casamento, dentro da situação, e a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar. Estamos tão fixados no problema, na dificuldade, na amargura, na angústia, que nós não conseguimos enxergar Jesus ali, agindo ao nosso lado. E diz o texto que Jesus, olhando para ela, do lado dela, ela não conseguiu identificar aquele que outrora havia libertado, aquele que durante 3 anos havia cuidado dela. Ela não conseguiu enxergar. E aí, versículo 15, perguntou-lhe Jesus, mais uma vez: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde pusestes, e eu o levarei. Jesus olha para ela, conversa com ela e pergunta: você está chorando por quê? Está chorando por quê? Você está procurando o quê? É Jesus que está perguntando isso para ela. Você está chorando e está procurando quem? E ela pensou que era o jardineiro. E ela diz: olha, se foi o Senhor que recolheu o corpo dele e colocou em algum lugar, me diga onde estás. Olha a cegueira espiritual, irmãos. Isso é uma cegueira espiritual que muitas vezes eu e você temos diante das dificuldades, diante das lutas. Ela diz: Senhor, e Jesus pergunta para ela: está chorando por quê? A quem você procura? Aí versículo 16. E disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus viu, irmãos, que ela estava numa perturbação, numa angústia tão grande, achando que era o jardineiro, atrás e procurando Jesus morto, que Jesus olha para ela e chama ela pelo nome: Maria. Aí ela percebe, fala: não, é Jesus. E aí ela o chama de Rabone, que quer dizer mestre. Aí só aí ela reconhece que é Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes o Senhor está nos chamando pelo nome, nominalmente, está dizendo João, está dizendo Edna, está dizendo Marquinho, e a gente está perdido, sem conseguir ouvir, com os ouvidos tapados. Jesus está dizendo: Demétrio, quero falar com você, e a gente não consegue ouvir. Sueli, quero falar com você, e a gente não consegue ouvir. Ela estava tão aflita, tão angustiada, que ela não conseguia enxergar Jesus. Mas aí quando Jesus diz: Maria, aí ela reconhece a voz. Ela fala: é ele, é o meu mestre. Mas ele havia dito que ressuscitaria. Ele havia dito que ao 3º dia ele ressuscitaria. Por que ela passou por isso? Porque eu e você precisamos exercitar a nossa fé. Eu e você precisamos exercitar a nossa fé. Eu vi esses dias, irmãos, uma comparação. É um crente meio pé lá, pé cá, mas eu gostei muito da comparação que ele fez. E não é herege não, entenda. A Bíblia diz que em tudo a gente precisa reter o que é bom. E não é uma comparação herege não. Deixa eu falar um negócio para você. Igreja, exercitar a fé é mais ou menos como academia. Quantos fazem academia, que vão para academia aqui regularmente? Deixa eu ver. Vocês vão treinar, irmãos. Só nem tão barrigudinho aí. Vou perguntar de novo, vou te dar mais uma. Quantos vão para academia aqui regularmente? Pelo menos 3 vezes por semana. Precisa cuidar da saúde, seus encardidos, suas encardidas. Até você, Anderson. Caramba. Tem alguns aí, há esperança ainda para Israel. Então, ele fez uma comparação lá, e eu achei interessante. Vir para a igreja exercitar a sua fé é mais ou menos como ir para a academia.
Academia é assim, quanto mais você vai, mais você quer ir, porque o corpo está na pegada, o corpo sente. Quanto menos você vai, menos você quer ir. Você falta na segunda, aí você fala aí você falta na terça. Aí você falta na terça e fala, não vou quarta não. Aí você falta na quarta e fala, já não fui a semana inteira, vou começar de novo segunda-feira. Aí chega a outra segunda, você fala, estou todo enferrujado, eu vou dar um tempinho, perigoso dar uma distensão. Quando você vê, você parou. Igreja é a mesma coisa, irmãos. Quanto mais você está, quanto mais você está envolvido, quanto mais você está nas reuniões, quanto mais você está buscando, mais você quer estar junto. Agora, quanto mais você está distante, quanto mais você falta, quanto mais você quer manter distância, mais você arruma. Irmã, vai ter reunião das mulheres, não posso. Vai ter o jantar de casais, não posso. Vai ter o Casados e Felizes, para mim terça-feira é ruim. Mas domingo é muito cedo. Então você está sempre arrumando desculpa. E quanto mais você está, quanto mais envolvido você está, mais você quer estar junto. Pastor, não dá para fazer um culto durante a semana, não. Pastor, você já pensou em fazer um culto à noite? Pastor, você precisa fazer uma reunião de homens. Pastor, você precisa fazer uma reunião de adolescentes. Porque você quer mais. Porque a sua alma necessita disso. Então nós precisamos, irmãos, como igreja, como servos do Senhor, nós precisamos exercitar a nossa fé. Jesus pergunta para ela, por que você está chorando? Por que você está chorando, mulher? E ela não entende nada. Ela diz, olha, levar o corpo do meu mestre, aquele que me curou, aquele que me salvou, aquele que era a razão da minha vida. Mas ele não havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia, que não morreria. E ela está dizendo, estou chorando por isso. E aí ele pergunta, mulher, que você está procurando o quê? Eu estou procurando Jesus morto, estou procurando o corpo de Jesus. Olha aqui, eu trouxe todas as especiarias para cuidar do corpo dele. Mas ele não disse que que ressuscitaria ao terceiro dia. Isso fala de fé, irmãos. Isso fala de fé. Fala de fé, fala de exercício da fé, que eu e você precisamos fazer todo santo dia. Eu tenho uma máxima aqui, que é o seguinte, na nossa vida, irmãos, 95% das coisas caminham bem, andam bem, na sua família, na sua vida financeira. Pastor, na minha vida financeira não caminha desse jeito não, porque você administra mal, a culpa é sua. No casamento, meu casamento não está legal, porque você está pisando na bola. Mas geralmente, assim, uma média de 90 a 95% das coisas, na nossa vida em geral, financeira, família, saúde, tudo caminham bem. 5, 10% caminham mal, mais ou menos. E muitas vezes nós gastamos toda a nossa energia nesses 5, 10% que não caminha bem. E aí a gente começa a declinar na fé, a gente começa a duvidar na fé. Por isso, irmãos, que é importante estarmos aqui. Por isso que é importante congregarmos, ouvirmos a palavra de Deus, orarmos lá na nossa casa, andar com outros irmãos, compartilharmos as nossas necessidades, darmos o testemunho. Estou com um aqui no meio da minha Bíblia, darmos o testemunho daquilo que Deus está fazendo. Isso é importante. O que estava faltando para Maria aqui? O que estava faltando aqui para Maria? Ela vislumbrou um Jesus morto. Jesus, porque ela acompanhou todo o processo da crucificação, e aquilo impregnou nela. E ela vislumbrou aquele homem que estava morto na cruz, esquecendo daquele que disse que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. E o que ficou no coração dela? Nós somos visuais. Nós somos visuais e emocionais. E aquilo que ela viu impregnou seu coração. Mas ele havia dito, ao terceiro dia eu ressuscitarei. E aí ele diz, quando ele diz para ela, Maria, e faz as mesmas perguntas, a quem procuras? E por que choras? Aí ela entende, ela fala, Rabone, mestre, agora eu sei que é o Senhor. Agora eu sei que é o Senhor. Irmãos, quero fazer uma pergunta para o seu coração. Por que você anda chorando? O que tem feito você chorar esses dias? O que tem trazido angústia ao teu coração? E a segunda pergunta que Jesus faz para ela, o que você tem procurado? O que você tem procurado? Pastor, eu estou procurando uma paixão para a minha vida. Pastor, eu estou procurando uma mulher para casar. Pastor, eu estou procurando um emprego melhor. Pastor, eu estou procurando comprar uma casa.
você tem procurado? O que está fazendo significado, trazendo significado para a sua vida? Foi a pergunta que Jesus fez para esta mulher. Mas sabe qual é o grande problema dela, irmãos? Ela foi lá, naquela sepultura, procurar o Jesus morto. Mas deixa eu dar uma notícia boa para você. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele estava lá, mas estava em vida. Ela foi procurar o corpo do Jesus morto, mas ele estava lá, estava em vida. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. A banda. Feche seus olhos, não se distraia, não fale com ninguém. Essas duas perguntas, irmãos, elas são emblemáticas, elas são comprometedoras para mim e para você, e elas são personalistas, são pessoais. A pergunta que o Senhor fez para essa mulher: por que choras? Por que choras, mulher? E a segunda pergunta: a quem procuras? Essa é uma pergunta que tem que ficar para o meu e para o seu coração nessa manhã. Pergunta que eu faço, e receba essa pergunta como sendo Jesus perguntando para você. Como sendo Jesus perguntando para você. Por que choras? E a quem procuras?